Vamos aí iniciar a nossa aula sobre Forças Armadas. Espero que os senhores já estejam aí preparados e munidos do seu caderno, sua caneta e principalmente da sua Constituição Federal, ok? Não quero mais moleza, a gente está finalizando o nosso curso de Direito Constitucional e não é possível que você assistiu todas essas aulas sem uma Constituição na mão. Concurseiro sério, concurseiro que quer ser aprovado num cargo público, ele precisa estudar a lei seca, ele precisa ler a lei seca. Muitas questões são cobradas o quê? Lei seca. E onde eu encontro a lei seca, principalmente no direito constitucional, dentro da nossa Constituição, Constituição Federal de 1988. É essa Constituição que você tem que estar aí do seu lado para a gente fazer os grifos. Forças Armadas, CAI, é um tema recorrente em provas de concurso e você precisa ler a lei seca, fazer os exercícios, fazer as suas revisões, porque é questão dada para você, candidato. Se cair na sua prova, principalmente para as carreiras militares, polícia militar, corpo de bombeiro militar, se cair isso aqui na sua prova, é questão dada para você, porque a banca vai cobrar a letra seca de lei. E para a gente não perder tempo, vamos começar? Onde eu encontro, onde está localizada aí Forças Armadas dentro da Constituição? Pessoal, tá dentro do título 5 da Constituição, que fala do Estado de Defesa e das instituições democráticas, tá bom? Lá a gente vai ver sobre segurança, estado de sítio, estado de defesa e Forças Armadas. Lá no seu artigo 142, já abriu aí, ó? Qualquer coisa, dá um pauzinho aí, ó? Pega a sua Constituição, abre ela do seu lado aí no Google ou em PDF. Já abre ela aí no artigo 142, que hoje a gente vai riscar, fazer os nossos grifos e anotações nela mesmo, porque depois você vai pegar, vai revisar e vai fazer os exercícios, ok? Então vamos lá. Diz assim, artigo 142 da nossa Constituição. A gente vai estudar o 142 e o 143, que fala das Forças Armadas. Vamos lá, ó, vou até pegar uma cor diferente. Diz aí o artigo 142. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, tá? Marinha, Exército e Aeronáutica. Decora aí, ó, como é que eles estão. Marinha, Exército e Aeronáutica. Gente, uma curiosidade muito bacana aqui pra vocês. Tem algum, assim, relação de estar nessa ordem, Marinha, Exército e Aeronáutica? Tem sim. Elas são colocadas da forma que elas foram criadas. A primeira foi a Marinha, depois em seguida foi o Exército e por último a Aeronáutica, a Força Aérea Brasileira. Então até aqui no texto tem essa relação aí com o surgimento, com a criação delas. Continuando aí, ó, diz assim o texto: são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República e destinam-se a, vamos até trocar aqui, ó, pega outro marca-textinho aí para você pôr, destinam-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer um destes, da lei e da ordem. Esse aí é o caput do artigo 142, que fala sobre as Forças Armadas. E agora, na nossa aula, a gente vai destrinchá-lo aí para a gente entender tudo o que está escrito aqui. Quando você vê aí o parágrafo 1º do artigo 142, vai dizer aí, ó, que lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. Professora, que lei complementar é essa? Qual é a lei que organiza aí, ó, que estabelece as normas gerais de organização das Forças Armadas? A norma, a lei complementar, depois se os senhores quiserem ler, dá uma lida aí, é a lei complementar, tá? 97 de 99. Essa é a lei complementar. Lembrando, se cair lá na sua prova perguntando que tipo de lei que estabelece as normas gerais de organização das Forças Armadas, é a lei complementar. Não é lei ordinária, nem medida provisória. Não, lei complementar. Já coloca um hashtag grandão aí para você não errar
na hora da sua prova. É a lei complementar que vai estabelecer as normas gerais. Vamos continuar? Os princípios basilares. A gente viu aí, ó, que elas são o quê? Instituições nacionais permanentes e regulares organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Gente, esses dois são os princípios basilares das Forças Armadas. Hierarquia e disciplina. São expressões máximas dela. São esses princípios que todos os militares atuantes ali dentro das Forças Armadas devem obedecer. Mas o que eles são? O que são essa hierarquia? O que são essa disciplina? Que a gente escuta muito aí e agora a gente vai entender. Quer anotar? Quando eu falo de hierarquia aí, ó, pode colocar. São a ordenação de autoridade, tá? Autoridade em níveis diferentes. Dentro da onde? Dentro das Forças Armadas. Ou seja, é o respeito à sequência de autoridades. Dentro das Forças Armadas, eu tenho postos e graduações. E lá eu tenho o quê? Eu tenho soldado, vamos dizer, soldado. Eu tenho cabo, eu tenho sargento, depois eu tenho tenente e por aí vai. Então, eu tenho que respeitar essa hierarquia aí. E onde eu vejo o conceito de hierarquia e disciplina? Dentro do Estatuto dos Militares, dentro do Estatuto dos Policiais Militares, dentro do Estatuto do Corpo de Bombeiros Militares, vai trazer para nós aí as definições de hierarquia e disciplina. Quando eu falo de hierarquia, eu estou falando o quê? Da ordenação de autoridades, de respeito à sequência de autoridades dentro de postos e graduações. Quer anotar aí a diferença de posto e graduação? Quando eu falo de posto, eu estou falando sobre quem? Eu estou falando daqueles oficiais. Eles são oficiais ordenados pelo presidente da República ou pelos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Quando eu falo sobre graduações, eu estou falando de praças. Os praças são aqueles ordenados pela autoridade militar competente, ok? Coloca essa diferença aí para vocês saberem, porque quando você for ler o estatuto, você vai ver lá falando sobre postos e graduações. Outra curiosidade, professora, se ali eu tenho 2 sargentos, como é que eu vou saber aí quem que é o superior hierárquico? Ou eu tenho 2 cabos ou dois tenentes, como é que eu vou saber quem que é o superior hierárquico? Pessoal, aí entra o princípio da antiguidade. Aquele que está há mais tempo no cargo, ele que é o superior hierárquico ali dentro daquele mesmo posto ou graduação. Beleza? Depois eu tenho a disciplina. O que é a disciplina? Pessoal, disciplina é a rigorosa observância das leis, das normas e dos regulamentos militares, tá bom? É a observância rigorosa das leis, dos regulamentos e das normas militares. Se você for um militar, você vai ter que participar aí e respeitar de extrema importância as normas e os regulamentos apresentados a vocês, ok? Colocaram aí? Perfeito? Tá com dúvida? Volta aí um pouquinho, lê novamente, escuta, faz as anotações com calma, tranquilo. E estudou? Não tô entendendo, professora, já resolvi exercício, essa coisa não entra na minha cabeça. Nós temos o tutor online aí para você entrar e a nossa equipe de professores está aqui disposta a te atender e te explicar, tá? Mas isso só depois que você já assistiu a videoaula, não entendeu, fez os exercícios ainda, tá com dúvida, vem atrás da gente que nós estaremos aqui a postos para te apresentar, para te auxiliar, ok? Continuando. Quem é a autoridade suprema? A gente leu aí no artigo 142 que a autoridade suprema é o presidente da República. Pessoal, hashtag grandão aí, ó, porque as bancas podem tentar te confundir e colocar aí que a autoridade suprema é quem? O ministro da Defesa. Não, o ministro da Defesa não é a autoridade suprema. A autoridade suprema eu trouxe até aqui para vocês, ó, para vocês verem aí como é dividido o escalonamento de autoridades dentro das Forças Armadas. A autoridade suprema é o presidente da República. Ó, até para vocês lembrarem, ficar aí gravado na mente de vocês. Quando o presidente toma posse, lembra lá da posse do presidente que passa lá na televisão, nas redes sociais? Ele faz o quê?
ele passa lá em frente a Marinha, o Exército e a Aeronáutica para receber as tropas. Por quê? É ele que vai ser o comandante supremo ali de todas as Forças Armadas do nosso país. Depois, em seguida, eu tenho o Ministério da Defesa, cargo privativo de brasileiro nato, que a gente já viu isso aí. E por último, lá embaixo eu tenho o comandante da Marinha, comandante do Exército e o comando da Aeronáutica, beleza? Então, cuidado! Ministro da Defesa, comandante da Marinha, comandante do Exército, comandante da Aeronáutica, eles não são autoridade suprema. A autoridade suprema, presidente da República. Lembra lá do dia da posse, viu? Que ele passa lá reconhecendo, recebendo as Forças Armadas. Quais são os objetivos das Forças Armadas? A gente viu aí, ó, defesa da pátria, garantia, pegar aqui, ó, defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes poderes constitucionais, da lei e da ordem. Esses são os objetivos das Forças Armadas brasileiras. Decorem, tá? Defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer desses poderes, da lei e da ordem. Aí eu pergunto pra vocês, eu já até coloquei aqui, ó, pra vocês. E a segurança pública, hein, galerinha? Hein, senhores? E a segurança pública, como é que fica aí? A gente não viu as Forças Armadas atuando aí juntamente com os outros órgãos da segurança pública? Vocês já sabem, vocês já devem ter estudado quais são os órgãos da segurança pública que são responsáveis por fazer a segurança pública. A gente viu lá no artigo 144 que é quem? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, que a gente nunca viu, né? Se alguém aí de vocês me conhecerem um policial ferroviário federal, me apresente, eu vou pagar um açaí pra ele, porque eu nunca vi uma pessoa dessa. Depois, eu tenho a Polícia Civil, quem mais? O Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar. Esses aí são os responsáveis por quem? Pela segurança pública. E as Forças Armadas, professora, elas fazem parte? Não, elas não fazem parte da segurança pública. Regra geral, Forças Armadas não faz parte de segurança pública. Todavia, já anota aí a exceção. As Forças Armadas podem atuar na segurança pública de forma subsidiária e eventual. Anotem aí essa exceção. As Forças Armadas podem atuar na segurança pública de forma subsidiária e eventual, tá bom? Não me esqueçam essa exceçãozinha aí. E aí, como é que se dá aí os militares, professora? Quem são os militares? Artigo 142, parágrafo 3º da nossa Constituição. Esse aqui a gente vai ter que ler e fazer algumas anotações. Aí você puxa uma setinha aí, anota na sua Constituição, no seu caderno ou já no nosso material de apoio. Diz aí, ó, as patentes com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes são conferidas pelo Presidente da República. Deixa eu pegar uma cor mais forte aqui, o vermelhinho. Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e os postos militares, e juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas. Um militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvadas aí, ó, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37. Se quiser já abrir aí, ó, pra gente ver. Artigo 37, inciso 16, a linha C, será transferido para a reserva, nos termos da lei. Emenda foi acrescentado pela Emenda Constitucional número 77 de 2014. Vamos lá, regra geral. Aquele militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente será transferido para a reserva. Regra geral. E essa ressalva aqui, professora, não tem uma ressalva?
ressalva aí do artigo 37, inciso 16, a linha C, essa ressalva aqui se dá para aqueles militares, ó, quando você vê aí, está falando sobre a acumulação de cargos públicos, tá vendo? Só que é bem específico, inciso 16, a linha C, que fala sobre o cargos em empregos privativos de profissionais da saúde. O militar, ele pode acumular esses dois cargos desde que tenham aí a compatibilidade de horário, ok? Quando eu falo de cargos privativos de profissionais de saúde, os militares, eles podem acumular esse cargo sem que sejam transferidos para a reserva. Essa é a ressalva aí que nos traz a Constituição Federal. Regra geral, se tem um cargo em emprego público civil, vai para a reserva. Quando se trata de cargos privativos de profissionais de saúde que tenham compatibilidade de horário, ele não vai. Continuando. O militar da ativa, que de acordo com a lei tomar posse em emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada aí, ó, de novo a ressalva da hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, a linha C, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento contínuos ou não, transferido para a reserva nos termos da lei. Isso aqui fala-se quando o cargo é de questão temporária não eletiva. Demais, diz assim, ó, a nossa Constituição, e isso aqui despenca em prova de concurso. Então, você vai pôr um hashtag grandão que veda o quê? O militar. São proibidas a sindicalização e a greve. Já marca, já passa um canetão aí fluorescente, aquele verde fluorescente, para na hora que você bater os olhos, você lembrar, opa, é proibida a sindicalização e a greve dos militares. Aí você vai falar assim, professora, mas eu vi lá na televisão que os policiais do Espírito Santo estavam fazendo greve. Como assim, se é vedado e eles estavam fazendo greve? Pessoal, aquilo ali não era uma greve. Eu adoro o jeitinho brasileiro. A gente dá um jeito para tudo, inclusive para essa situação. Realmente, os militares, eles não podem fazer greve e nem se sindicalizarem, ok? Só que aí, os militares do Espírito Santo, ansiando aí melhores condições de trabalho, conversando com a família deles, fizeram o quê? Colocaram ali a família, esposa, filhos, todos acampados na porta do batalhão. E aí eles falaram o quê? Ó, a gente tá aqui, tá todo mundo aqui dentro do batalhão, as viaturas estão ali. Só porque a nossa família, nossas mulheres, esposas, companheiros, nossos filhos, netos, sobrinhos, estão parados ali na porta e eu não consigo sair com a viatura para fazer o patrulhamento. Perfeito! Não é greve, não foi uma greve, foi uma mobilização ali das famílias. E aí foi, ó, eu até queria ir trabalhar, ir ali, fazer nossas rondas, nossos patrulhamentos, porém, como tem ali as nossas esposas, eu não vou passar a viatura em cima deles, né? Então, aquilo ali não foi uma greve, tá, pessoal? Aquilo ali foi uma mobilização da família, ansiando aí melhores condições de trabalho para os militares, para esposo, filho, neto e todos mais, ok? Então, não se confundam aí porque você viu lá na televisão. Aquilo ali não foi greve, ok? Depois, outra situação muito importante que despenca em prova de concurso, que fala, o militar, enquanto em serviço ativo, marca aí, não pode estar filiado a partidos políticos, tá? Eles não podem se filiar a partidos políticos. Isso aí é uma questão que veio lá do regime militar, né? Lembra que nossa Constituição, ela foi promulgada com o fim ali do regime militar, bem no finalzinho do regime militar, lembra-se disso? Então, isso aqui ainda é um dos reflexos daquele período que nós passamos no nosso país.
Então, eles não podem ser filiados a partidos políticos. Mas eles podem se candidatar a cargos políticos? Participar de uma eleição? Sim, eles podem sim. Eles podem ser. Eles são elegíveis e alistáveis. Já coloca aí, ó. Marca aí, eles são elegíveis e alistáveis. Onde está isso? Artigo 14, parágrafo 8º da nossa Constituição Federal. Se você quiser ir lá, correr, folhear lá, vai lá ver. Que eles são alistáveis e elegíveis. Só que tem duas condições, tá? Quer colocar aí, ó, duas condições. A primeira, menos de 10 anos, eles vão afastar-se da atividade. Menos de 10 anos, eles se afastam da atividade. Se o militar, ele tem mais de 10, né? Vamos colocar aí, ó, menos de 10, mais de 10 anos, ele será agregado. E se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade, ok? Então, tem essa diferença. Menos de 10, eles vão afastar da atividade. Se ele é um militar que tem mais de 10 anos, ele será agregado e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação, quando ele for receber o diploma de posse ali, ele vai passar para a inatividade. Ok? Cuidado para vocês não confundirem essas duas situações, se depois vocês quiserem ler com mais tranquilidade, artigo 14, parágrafo 8º da nossa Constituição Federal. Oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal Militar de caráter permanente em tempo de paz ou de Tribunal Especial em tempo de guerra. O oficial condenado na Justiça Comum ou Militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos por sentença transitada em julgado será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior. Ademais, aplica-se aos militares o disposto no artigo 7º, inciso 8º, 12, 17, 18, 19 e inciso 25 da nossa Constituição Federal. O que tem aí no artigo 7º da nossa Constituição? Os direitos sociais dos trabalhadores. Se você for ver esses incisos, você verá que os militares também têm direito a férias, 13º, licença maternidade, licença paternidade, entre outros direitos sociais dos trabalhadores, dos empregados também, ok? E depois, e no artigo 37, incisos 11, 13, 14 e 15. Abrir o artigo 37, você vai ver que tem o teto remuneratório dentro do nosso inciso 11, aí vai falar sobre o teto remuneratório que eles devem observar. Também é vedada a equiparação de salários, ok? A equiparação de salários também é vedada. Também é permitida, depois você vai ver, lembra lá do inciso 16? A gente lembrou também que é permitida a acumulação de 2 cargos privativos de empregos, né, privativos de profissionais da saúde. Então, também é possível essa acumulação aí de cargo ou emprego de profissionais da saúde para os militares, que eles podem exercer desde que esteja a compatibilidade de horário. Olha aí, ó, de novo, artigo 37, inciso 16, a linha C. Então, vocês têm que decorar essa partezinha aí, e essa foi acrescentado pela Emenda Constitucional 77 de 2014. Gente, eu quero chamar a atenção dos senhores, rapidinho aqui, ó, quando eu falo de direitos sociais. Porque eu quero fazer uma pergunta. O militar, ele pode receber menos que um salário mínimo? E aí? O militar, ele pode receber menos que o salário mínimo? Quero que os senhores aí depois leiam a súmula vinculante número 6 do STF, que vai dizer para nós assim, ó, não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças
prestadoras de serviço militar inicial. Então, quando se tratar de praças prestadoras de serviço militar inicial, ou seja, o soldado recruta, aquele que está começando, aquele que faz arte, o estagiário também, muitas vezes, lá dos militares, eles sim podem receber uma remuneração inferior ao salário mínimo. Você deve estar pensando, coitado do menino, já sofre tanto e ainda recebe menos? Sim, recebe menos que um salário mínimo aí e não é inconstitucional, tá bom? Súmula vinculante 6 do STF. Continuando aí, ó. A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, isso aí estão tudo dentro dos estatutos, das leis organizativas aí das Forças Armadas, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. E o serviço militar? A gente sabe que o serviço militar, regra geral, ele é o quê? Obrigatório. Para quem? Para os rapazes maiores de 18 anos. Eles precisam se alistar aí no serviço militar. A exceção são as mulheres e os eclesiásticos. Eles não precisam se alistar. Isso, põe até uma hashtag aí, ó, em tempo de paz, tá? Em tempo de paz, mulheres e eclesiásticos não precisam se alistar. Quem precisa? Os rapazes maiores de 18 anos. E aí, eu trouxe um questionamento aqui para vocês. Aqueles que declararem imperativo de consciência decorrente de crença religiosa, convicção filosófica ou política, eles são obrigados a fazerem um serviço militar obrigatório? E aí, lembra que quando eu falo de imperativo de consciência, eu estou falando de escusa de consciência, lá do nosso artigo 5º, inciso 8º da nossa Constituição Federal. Quando eu falo de escusa de consciência, é o quê? É uma norma de eficácia contida. E lá diz pra mim, ó, aquele que se excusar, né? Ele vai ter que cumprir o quê? Uma prestação alternativa prevista em lei. A gente tem essa lei aí estabelecendo essa prestação de serviço alternativa? Sim, nós temos essa lei. Se você quiser anotar, é a lei número 8.239/91. Ela vai trazer aí a prestação de serviço alternativa. Olha, eu tenho uma escusa de consciência, uma convicção filosófica, religiosa, e eu não posso prestar o serviço militar obrigatório. Ok, então a gente tem uma prestação alternativa aqui prevista em lei. E você tem que fazer essa prestação alternativa, tá? Mas e aí? Se ele recusar, tem sanção? Tem alguma penalidade? Sim, tem uma penalidade. A perda dos direitos políticos, ok? Se eu tenho uma lei aqui, ó, eu tenho essa lei que fala, estabelece essa prestação de serviço alternativa para quem tem esse imperativo de consciência, e essa pessoa se recusar a cumprir essa prestação, acontece o que como sanção? A perda dos seus direitos políticos. Ela não vai poder votar e nem ser votada. E isso aí traz um grande problemático. Depois não pode tirar passaporte, não pode se matricular numa instituição de ensino superior, dentre tantas outras canseiras aí que vai dar para essa pessoa, ok? E pra gente finalizar aí, ó, o nosso estudo sobre Forças Armadas, vamos tratar de um assunto bem interessante que também despenca em prova de concurso. E você tem que ficar atento, ó. Quero falar agora com os senhores sobre o habeas corpus. A gente sabe que o habeas corpus é um remédio constitucional que visa garantir o quê? A liberdade de locomoção, a minha liberdade de ir e vir, certo? E como é que se dá um habeas corpus aí dentro das Forças Armadas? Regra geral, você vai ver na nossa Constituição, tá falando o quê? Que não é cabível. Eu não posso impetrar habeas corpus
contra as punições disciplinares, tá? Punições disciplinares. É lá dentro da instituição, o soldado fez uma coisa errada, ele respondeu um procedimento disciplinar ali e vai ser preso, porque tem a prisão. Depois, se vocês tiverem curiosidade, dá uma estudada aí, dá uma lida aí no Estatuto dos Militares, você vai ver nos regimentos internos aí das Forças Armadas, você vai ver que aquele que desobedece ordens, pratica atos que vão contra a disciplina, contra a hierarquia, contra a disciplina, esses princípios basilares ali dentro, eles sofrem algumas sanções disciplinares dentro das Forças Armadas. E aí, se ele for preso, é cabível habeas corpus? Regra geral, não, ok? Contudo, a jurisprudência aqui, ó, do STF, que permite a impetração de habeas corpus para analisar os pressupostos de legalidade. Ou seja, aquela autoridade é competente mesmo para determinar essa punição disciplinar? Houve uma desobediência da hierarquia? Está contra o estatuto, contra as normas? Será que essa punição realmente se dá para esse ato que foi praticado? Então, quando eu trato de legalidade, é possível a impetração de habeas corpus. O STF também decidiu que quando se trata de mérito, só de questões de mérito aí, você já deve ter estudado no direito administrativo, quando se trata só de questões de mérito, dentro dessa decisão aí que determinou essa punição, não é cabível, ok? Não, continua a regra geral, não é cabível habeas corpus, tá bom? Então, pra gente finalizar, regra geral, não é cabível habeas corpus contra as punições disciplinares. A exceção está aí com o STF, que fala, quando for analisar pressupostos de legalidade, é possível o ajuizamento do habeas corpus. Perfeito? Tranquilo? Então aí a gente destrinchou, leu todo o nosso artigo 142 e 143 da nossa Constituição Federal. Eu trouxe duas questõezinhas aí pra gente responder rapidinho, pra gente ver como essa matéria é cobrada lá no seu concurso, como as bancas cobram. Diz assim, ó, sobre as Forças Armadas, é correto afirmar que ao militar é proibida a greve, mas não a sindicalização. A gente viu que os dois são proibidos, então essa aqui está errada. Enquanto no serviço ativo, o militar pode estar filiado a partido político, desde que não ocupe cargo de direção, também é vedada aí, ó, que o militar faça parte de partidos políticos. Então essa aqui já está errada. O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente será transferido para a reserva no termos da lei? E aí? Opa, vamos ver essa letra D. Em tempos de guerra, os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório? Oi! A gente viu que eles ficam isentos no tempo de paz. Então, essa aqui já está errada. A resposta correta, então, é a letra C. O militar em atividade que tomar posse em emprego público, cargo ou emprego público civil permanente, será transferido para a reserva nos termos da lei. Vocês viram? Letra seca de lei. Tudo isso aí que a gente viu para trás. Qualquer coisa, pega aí e vai dar uma lida na sua Constituição. Para a gente finalizar, considere as disposições abaixo. O militar alistável é inelegível? A gente viu que o quê? Ele pode se alistar e ele pode ser elegível. Então, essa aqui já está errada. Aqui a gente já consegue matar, ó. Tudo que tiver um, a gente corta. Tudo que tiver um, a gente corta. Opa, ficou duas alternativas aí ainda. Vamos ver a 2. Não cabe habeas corpus em relação às punições disciplinares militares? Verdadeiro. A gente viu aí, letra seca da nossa Constituição. Ao militar, são proibidas a sindicalização e a greve. E enquanto em serviço ativo, a filiação a partidos políticos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Fala aí para nós, ó. O militar são proibidas a sindicalização e a greve, certo? Enquanto em serviço ativo, a filiação a partidos políticos.
Então, vamos ver, tem as duas corretas, quais aplicam-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei. A alternativa, né, nós temos duas alternativas corretas, então é a letra C, apenas a 1 e apenas a 2 e 3, ok? Então, isso aqui são as verdadeiras. Ok, pessoal? Viram que não é difícil? É muito fácil Forças Armadas. Como eu disse no início da aula, é questão dada para vocês. Então, espero que os senhores tenham bons estudos, leiam a Constituição, façam as suas revisões, bem como faça os exercícios. A gente deixa até uns exercícios aí para você fazer dentro da sua plataforma. Dúvidas? Pode buscar a gente aí por meio do tutor online, que nós estamos à disposição para atender aos senhores. Beleza? Forte beijo, um grande abraço e até a próxima. Ah, e lembre-se, quem sonha, realiza.